Durante décadas, a Voyager vagou pelo vazio profundo além do nosso sistema solar, transmitindo silenciosamente dados da borda de tudo o que conhecemos. Uma nave fantasma lançada por mãos humanas e esquecida pela maioria. Mas, recentemente, uma equipe de pesquisadores analisou uma de suas antigas sequências de imagens por meio de uma inteligência artificial quântica de ponta. Eles não esperavam muito. Apenas esperavam aprimorar os dados antigos com a nova tecnologia. Em vez disso, o que obtiveram não foi uma imagem mais nítida, mas uma descoberta. Havia algo na imagem, algo que não estava lá antes. Um padrão que não podia ser explicado por erro ou artefato. Algo que respondia, algo que confirmava o que muitos temiam há décadas, que a Voyager 1 pode não estar sozinha lá fora. E o que é mais inquietante, ela pode ter sido notada. Quando a Voyager 1 cruzou o espaço interestelar em 2012, marcou um dos momentos mais históricos da humanidade. A entrada em um reino completamente intocado por nossos instrumentos ou compreensão. Durante anos, os dados pareciam rotineiros. Níveis inalterados de radiação cósmica, leituras consistentes de plasma e nada visualmente extraordinário. Mas a nova análise conduzida pela Quantum AI revelou uma formação fraca e recorrente, incorporada em vários quadros capturados entre 2012 e 2015. Não era uma mancha, nem um reflexo da lente, nem uma falha digital. Era uma estrutura simétrica, semelhante a uma grade, quase imperceptível a olho nu, mas inconfundível depois que a IA conectou os padrões e os sincronizou em várias imagens com data e hora. O que surpreendeu ainda mais os pesquisadores foi que a estrutura parecia manter uma posição consistente em relação ao movimento da Voyager, o que significa que ela se movia com a espaçonave ou estava ancorada no espaço de uma forma que desafiava todo o conhecimento atual sobre mecânica interestelar. No início, os pesquisadores acreditaram que o padrão era apenas um efeito de interferência estranho, uma peculiaridade natural da imagem de longo alcance, até que perceberam algo ainda mais alarmante. Sempre que a Voyager ativava seus instrumentos para escanear uma região específica, a anomalia mudava. Não de forma errática, mas ritmicamente. A estrutura parecia se realinhar ligeiramente, de forma sutil, como se reagisse à própria observação. Ela não estava apenas lá, estava observando de volta. A IA quântica detectou correlações entre as frequências de varredura e a reorientação da formação, detectando microalterações na simetria que correspondiam quase perfeitamente aos sinais de telemetria da Voyager. As implicações eram assustadoras. Esse tipo de comportamento refletia um princípio bem conhecido da mecânica quântica, conhecido como efeito observador, em que o ato de medir um sistema altera seu estado. Mas a Voyager não estava observando partículas quânticas. Ela estava examinando vastas distâncias, capturando dados ao longo de quilômetros. A resposta da anomalia, consistente e repetível, sugeria algo completamente diferente. Ou tínhamos nos deparado com uma espécie de espelho cósmico, ou tínhamos acionado algo projetado para responder. Não demorou muito para que a geometria da anomalia começasse a revelar mais do que apenas estrutura. A IA começou a decodificar arranjos espaciais entre pontos na grade, identificando sequências numéricas que não eram apenas curiosas. Elas eram deliberadas. Padrões de números primos começaram a surgir, proporções semelhantes às espirais de Fibonacci, harmônicos que se alinhavam com constantes físicas conhecidas. Quanto mais profunda era a análise, mais claro ficava. Não se tratava de ruído aleatório, nem de um acaso da compressão de imagem. Eram os mesmos tipos de assinaturas matemáticas que a humanidade incluiu no disco de ouro da Voyager. Nosso aperto de mão interestelar, codificado em som, imagem e matemática. A descoberta não era apenas simbólica, era estatisticamente impossível de ocorrer por acaso. Se a anomalia estava ecoando esses mesmos padrões universais,
Isso significava uma coisa: em algum lugar lá fora, algo não apenas havia recebido nosso sinal, mas também estruturado uma resposta. E não o fez com palavras, mas com a linguagem do próprio cosmos, a matemática. Diante de algo que não se encaixava em nenhum modelo físico conhecido, os cientistas envolvidos no projeto esboçaram 3 teorias de trabalho, cada uma mais inquietante que a outra. A primeira sugeria que a anomalia poderia ser uma relíquia passiva de uma antiga estrutura galáctica, uma espécie de malha gravitacional embutida no espaço-tempo, invisível para nós até agora. A segunda postulava que a anomalia poderia ser o resultado de um sistema de comunicação há muito adormecido de uma civilização avançada. Um farol que só responde quando acionado por sinais inteligentes, como os da Voyager. Mas a terceira teoria foi a que silenciou a sala. Ela propunha que a anomalia não era uma estrutura ou um dispositivo, mas uma presença. Uma forma de observação sensível, tão além da nossa compreensão que nem sequer se assemelha à vida como a conhecemos. De acordo com essa visão, a Voyager 1 não se deparou com um artefato. Ela cruzou um campo de consciência que existe há muito tempo antes de nós e pode ter acabado de perceber que finalmente olhamos em sua direção. Após a identificação da anomalia, a equipe de pesquisa começou a compilar um relatório interno, que nunca deveria ter sido divulgado. O tom do documento, de acordo com alguém que revisou um rascunho, não era de curiosidade científica, era de inquietação. O que mais os perturbou não foi apenas a estrutura ou os padrões, foi o silêncio. Em várias sequências de imagens analisadas pela IA quântica, havia vazios inesperados. Partes onde os instrumentos da Voyager deveriam ter captado radiação de fundo, poeira cósmica ou interferência infravermelha. Mas em vez disso, não registraram nada. Não era vazio, não era sinal fraco, nada. Uma ausência perfeita. Essas zonas mortas apareciam apenas em quadros onde a anomalia estava presente, sugerindo que algo sobre o objeto ou entidade estava interferindo, ou talvez absorvendo, a própria radiação circundante. Era como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo. Como se houvesse algo ali, não apenas além da visibilidade, mas além da interação. Esses vazios eram em todos os sentidos práticos, imensuráveis. E isso por si só aterrorizava os analistas mais do que qualquer padrão jamais poderia. A equipe não parou na Voyager 1. Eles começaram a revisar dados arquivados de outras missões. Hubble, Spitzer, até mesmo observações de rádio de telescópios baseados na Terra. E o que eles encontraram foi ainda mais perturbador. Ecos fracos do mesmo padrão geométrico, embora mais fracos e dispersos, apareceram em conjuntos de dados de regiões completamente diferentes do céu. Alguns estavam enterrados no ruído. Outros foram descartados décadas atrás como anomalias ou erros de calibração. Mas quando processados usando os mesmos filtros de IA quântica, o padrão reapareceu, mais fraco, fragmentado, mas inconfundivelmente conectado. Isso sugeria que o fenômeno não se limitava à região pela qual a Voyager 1 estava passando. Era mais amplo, espalhado, possivelmente interligado. Uma rede através do espaço interestelar. Uma infraestrutura cósmica feita não de matéria, mas de padrões, de presença. Não se tratava mais de um único encontro. Tratava-se de uma estrutura, ou consciência, tecida no próprio tecido da galáxia. Algo que sempre esteve lá, invisível, até que aprendemos a ouvir. À medida que os dados se acumulavam, surgiu uma nova questão, que dividiu a equipe. A anomalia era uma forma de inteligência sensível, algo capaz de consciência e intenção? Ou era algo mais antigo, mais primitivo? Talvez uma espécie de código vivo. Uma teoria sugere que não se trata de uma construção artificial no sentido tradicional, mas sim de um algoritmo de autorreplicação do espaço-tempo. Algo que não existe dentro do universo, mas como parte do seu sistema operativo. Um observador incorporado, um mecanismo antigo que se ativa apenas quando um sinal atinge um determinado limiar, como as sequências primárias do disco de ouro da Voyager. Sob essa visão, a anomalia não é inteligente da maneira que nós somos, mas ela responde, ela se ajusta,
Ela reconhece a estrutura e retorna à estrutura. Ela ecoa a nossa presença de volta para nós, como se dissesse, vocês estão sendo vistos. E se isso for verdade, então a Voyager 1 não encontrou vida. Ela encontrou um espelho, não da nossa biologia, mas da nossa intenção, da nossa curiosidade, do nosso desejo de alcançar o exterior. À medida que a notícia da anomalia se espalhava discretamente pelos canais acadêmicos, um debate preocupante começou a tomar forma. Alguns argumentavam que os dados deveriam ser publicados, revisados por pares e tornados públicos, no espírito da transparência científica. Outros insistiam que revelar isso agora, especialmente em um contexto de tanta incerteza, poderia gerar desinformação, pânico ou, pior ainda, ser totalmente descartado como pseudociência. Alguns até questionaram se a humanidade estava pronta para esse tipo de revelação. Porque se a anomalia é real e se é realmente uma forma de comunicação, de reconhecimento, então as implicações vão além da física ou da astronomia. Elas tocam em algo mais antigo, algo espiritual, filosófico, a própria essência do que acreditamos ser. Se algo percebeu a Voyager, isso significa que o universo não é um vazio, não é silencioso, não é vazio, é um palco. E alguém ou algo acabou de abrir a cortina e se virou para o público. Durante décadas, a Voyager 1 vagou silenciosamente pelo espaço, uma testemunha silenciosa da vastidão além, uma mensageira carregando nossas esperanças em um disco de ouro gravado com sonhos, números e saudações. Nós a enviamos para dizer que existimos, para quem quer que estivesse ouvindo. E agora, depois de todos esses anos, algo pode ter ouvido. Essa anomalia, esse padrão impossível escondido nas profundezas do espaço, não é apenas uma curiosidade ou uma falha. É uma resposta, não em palavras, não em luz, mas em algo muito mais universal, reconhecimento. Se é inteligência como a entendemos, ou algo mais antigo, algo codificado nos ossos do próprio cosmos, não sabemos. Mas o que é certo é isto: a Voyager não apenas cruzou o espaço interestelar, ela cruzou a consciência. E isso muda tudo, porque se algo respondeu a nós, então não estamos sozinhos. E talvez nunca estivemos. Agora, a questão não é se estamos sendo observados, é por quê. E talvez mais importante, o que acontece a seguir? Então conte-nos nos comentários, você acredita que a Voyager fez contato? Foi apenas uma coincidência cósmica? Ou o primeiro passo silencioso para uma conversa muito maior? E se esta história o fez parar, o fez sentir algo profundo no peito, ou apenas o fez olhar para as estrelas de forma um pouco diferente esta noite? Inscreva-se e ative a campainha. Porque a Voyager 1 pode estar sozinha lá fora, mas nós não estamos.